Estamos de volta com mais um episódio do podcast On Fevale, especial Festival de Cinema de Gramado 2023. Meu nome é Lana Maldaner, sou estudante de jornalismo da Universidade Fevale. E aqui comigo eu estou com o ator, produtor, diretor e dramaturgo brasileiro, Silvio Guindani. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer. Então, o longa é uma grande homenagem a Antônio Carlos Bernardes Gomes. Contém sucessos com os originais do samba, além dos bastidores de Os Trapalhões. Como foi o processo para montar o filme e por que tu escolheu contar essa história? Bom, o processo de montar o filme, né, depois que eu li o roteiro, escrito pelo Paulo Cursino, eu fiz ali, né, a observação e comecei a pensar que filme eu queria fazer a partir daquele roteiro, né? Como que a gente bota isso na tela, né? E acho que a gente já ganhou porque a gente partiu de um bom roteiro. Então, quando a gente parte de um bom roteiro, a gente não tem que ficar consertando o roteiro durante o processo ou no meio do filme, mas tinha sim em como eu iria contar essa história de dentro, sendo um ator e um diretor preto falando de um personagem preto, e como que eu iria jogar para a tela a história do Antônio Carlos, né, do nosso querido Mussum, e com a propriedade e como que isso chegaria até o público. E aí o processo foi, a gente tinha já o Ailton Graça escolhido para o filme quando eu fui convidado para dirigir. Depois eu tive que ensaiar com ele, mas todos os outros atores a gente foi convidando e fazendo testes, sei lá, acho que eu fiz mais de 1000 testes. E foi um processo tanto de entender qual a linguagem que eu iria trabalhar no filme esteticamente, e em paralelo a isso ensaiar com esses atores para a gente criar a unidade de interpretação e a conjuntura de como que esses atores iriam dar vida a essas personagens e trazer elas para a cena. E aí esse processo ele foi se aprofundando através dos ensaios, e em como que eu iria, junto a esses atores, fazer com que eles construíssem esses personagens de dentro para fora e não montar uma caricatura ou uma imitação, né, de muitos personagens que estão ali, que na verdade estão no inconsciente popular de muitos brasileiros. E aí, através disso, a gente foi construindo, né? Acho que cada Mussum dentro de cada ator, cada Malvina dentro de cada atriz, cada Dedé, cada Didi, enfim. E até o momento que, de uma forma orgânica, a máscara desses personagens foram tomando conta desses atores e a gente foi conseguindo montar esse conjunto para jogar para a tela. Antes, no debate, vocês comentaram que levou mais ou menos uns 10 anos para sair do papel, para filmar e tudo mais. Por que tanto tempo? Processo longo, né? Dinheiro, para começar, dinheiro. Mas eu acho que saiu do papel na hora certa, porque nesse processo acho que o roteiro foi se aprimorando, e nesse processo muita coisa foi se transformando, até eu mesmo entrar na direção do filme. A princípio eu não iria dirigir o filme, e até o produtor do filme, um dos produtores, que é o Roberto Santucci Filho, que me convidou para dirigir o filme, ele queria dirigir. Mas são coisas assim, filmes que, por mais que hoje, né, o filme pronto, a gente olha e fala assim, poxa, esse filme ele tem um apelo comercial forte, mas ele não é um filme de prontidão com um apelo comercial. Eu acho que ele se transformou nesse filme pelo filme que ele é, com ele pronto. Mas, a princípio, ele não era um projeto, ele era uma cinebiografia de um ator, de um comediante preto, de uma geração X que faleceu, que está no inconsciente popular, que as pessoas não sabem da vida dele, não sabem de como era a alegria e a emoção que ele tinha, está no inconsciente popular, que ele morreu sem dinheiro, que ele era alcoólatra, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. Então, assim, acho que o filme ele se tornou um filme comercial a hora que a gente conseguiu mostrar o Antônio Carlos da forma que ele realmente é, com a alegria dele, com a música dele, com a emoção dele. E aí, acho que esses 10 anos serviu para a gente amadurecer o filme e hoje ter na tela aí um filme para o grande público. Então, como eu falei antes, né, tu é ator, produtor, diretor e dramaturgo. Como tu consegue conciliar todas essas facetas tuas? Andando de bicicleta e correndo na praia para manter a saúde. Mas
Acho que, enfim, eu sou ator, minha profissão de carreira é ator, acabou que, enfim, como né, no teatro que eu comecei a escrever e a dirigir. Na verdade, comecei dirigindo audiovisual, depois eu parei, me boicotei durante muitos anos e fiquei como diretor de teatro durante muito tempo e, em paralelo à minha carreira de ator. E, em paralelo a isso, e às peças que eu escrevi alguns roteiros de série e de cinema. E até que chegou um momento que aí eu comecei a dirigir audiovisual, eu fui dirigir séries e filmes, mas foi um processo muito, ele foi harmônico. Eu acho que chegou um momento que a coisa foi acontecendo até ela se fixar. Digo, como eu concilio, eu acho que é usando o coração mesmo, a gente conseguindo escolher ali em que momento que você quer falar e como você quer falar, e a partir disso, da forma que você vai se doar para falar daquilo. Se é você usando o seu corpo, a sua voz, né, através da sua interpretação, ou se é você por trás das câmeras, contando uma história e fazendo ali, e trabalhando como maestro para, através de outros atores, levar a história para o espectador. Então tá, Silvio, agradeço muito a tua participação. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês. E estamos aqui com a atriz Cacau Protásio, que interpretou a Dona Malvina no longa Mussum, o Filmes. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada pela entrevista. Como foi a tua preparação para fazer a Dona Malvina? Porque a gente não tem muita informação, não tem muitas coisas dela que nem tem, por exemplo, do Mussum, né? Então, foi estudo mesmo, fui perguntando, eu fui pedindo tanto para a produtora, tanto para o diretor. Eu falei, eu preciso de fotos dela, eu preciso saber a história dela, porque ninguém, assim, conhecia Dona Malvina, né? A gente sabia dela através do Mussum e através dos netos dela. Então, eu pedi ao Silvinho, eu falei, eu quero saber como é que foi essa senhora, como é que foi essa mulher, como é que foi essa mãe. Então, através deles, eu sabia como é que ela era. E através do Ailton e do Yuri, porque tiveram acesso aos filhos do Mussum, que falaram como era a avó, e eles me contavam como ela era. Então, a partir disso, eu comecei a estudar como era a Dona Malvina. E a partir da foto, eu pegava a foto dela e ficava olhando a foto e tentando analisar como ela era, se ela era carinhosa. Carinhosa eu sabia que era, pelo que eles me contaram. Mas eu ficava vendo a foto dela quase o dia inteiro para tentar, dali daquela foto, puxar alguma coisa, sabe? Mas era estudando mesmo e perguntando às pessoas sobre a história dela. E como foi em questão de roteiro? Vocês tiveram certa liberdade para mudar alguma fala, alguma cena? Muito, graças a Deus, assim, não é o primeiro texto que eu faço do Cursino. E o Cursino é muito maravilhoso, porque ele não é uma pessoa pegada. Eu já fiz Os Farofeiros, que é dele também, no Gogó do Paulinho, que é dele também, e agora o Mussum. Então ele não é pegado, ele escreve, mas ele deixa a gente super livre para a gente criar alguma coisa, colocar um caquinho, uma outra palavra. Então isso a gente fica bastante à vontade nos sets de filmagem para a gente criar também. E, Cacau, qual foi a importância de ver tantos atores e cineastas negros ontem lá no Palácio e também na produção do filme? Isso é muito importante, assim, porque quando eu já era criança, eu achava que não seria possível, que eu não chegaria e que não seria possível, né? E isso agora eu vejo que é possível, que a gente pode. Ainda é difícil? Às vezes pessoas tentam fechar nossa porta, sim, mas a gente sabe que a gente chega. E isso para agora, para a próxima geração que vem, para as crianças, para minha avó, para minha mãe, que vão assistir, elas vão ver que era difícil, mas agora tem uma possibilidade. E para o nosso futuro, para as crianças de hoje, eles vão olhar e vão ver, é possível, eu posso ser quem eu quero ser, eu posso chegar onde eu quero chegar. E para ver também se o nosso mundo evolui, para ver se o nosso mundo melhora, né? Porque todo dia, quando eu acordo, eu me pergunto, por que uma cor incomoda tanto? Por que uma cor, por que uma pele incomoda tanto, faz tanto mal? Por que tem tanta briga? Por que tem tanta maldade em cima de uma cor de uma pele, sabe? É pergunta que eu faço o tempo todo. Então, eu espero que isso um dia acabe. Cacau, eu queria te agradecer e parabenizar pela atuação no filme. Foi sensacional e foi lindo ver todos os discursos de vocês lá. Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que vocês todos amem o filme. E dia 2 de novembro, em todos os cinemas do Brasil, Mussum, o Filmes. E essa foi a nossa conversa com a atriz Cacau Protásio, do filme Mussum, os Filmes.
E esse foi mais um episódio do Podcastão especial do Festival de Cinema de Gramado. A gente entrevistou a equipe do Mussum, o Filmes. É um longa-metragem que está na mostra competitiva. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção de Lana Maldaner, Júlia Klein e Jackson Batista e as orientações do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para saber mais do que a gente está fazendo por aqui. Até a próxima!